Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia do 32º domingo do tempo comum nos motiva a contemplar Jesus em Jerusalém, alertando à multidão e aos seus discípulos sobre a verdadeira oferta dirigida a Deus. Jesus observa o comportamento dos doutores da lei e vê como são incoerentes com o que dizem e, ao mesmo tempo, como não conseguem viver a caridade para com os pobres, as viúvas, os doentes e os estrangeiros. Eles valorizam de forma exagerada os aspectos exteriores e as aparências. E então Jesus alerta a multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. No segundo momento, Jesus também observa no templo o comportamento daqueles que trazem suas ofertas, suas esmolas. E aí existem dois grupos com comportamentos totalmente diferenciados no que se referem às doações. Primeiro, os ricos, que depositavam grandes quantias. Depois, o grupo dos pobres, representado pela viúva que deu tudo o que tinha, 2 pequenas moedas. Jesus chama os discípulos à parte e diz: aquela viúva, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Ela deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Jesus ensinou aos seus discípulos e nos ensina hoje também que a viúva fez a verdadeira oferta porque deu tudo o que tinha, confiando totalmente na providência divina. Na primeira leitura desta liturgia, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 14, constatamos também outra viúva diante do profeta Elias. Ela que também é obediente à palavra e à providência de Deus. E diz esse versículo: porque assim fala o Senhor, Deus de Israel, a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. Estas viúvas na Bíblia são a figura dos que se entregam totalmente nas mãos de Deus. Dos que, quando oferecem a ajuda, fazem com todo o corpo, com toda a alma e todo o coração. Figura e testemunho dos que se consomem dia e noite, vivendo a caridade, a doação, na simplicidade, sem medo de que lhe falte coisa alguma. A oferta dos ricos no Evangelho pode nos lembrar o poder público que tanto arrecada aos seus cofres, mas quando precisa se devolver como direito e lei do povo para o que é público e para os que necessitam, os pobres, doentes, abandonados, esbarra-se na burocracia, nos interesses particulares dos que estão à frente das administrações públicas, seja nos diversos níveis, municipais, estaduais e federais. Neste caso, nem oferecem o que sobra, porém, muitas vezes, o que lhes faz ser visto pelo povo e que lhes pode render publicidade e fama. Podemos lembrar
que a igreja nasceu da caridade quando não havia necessitados, porque todos partilhavam os bens. Atos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Esta ação é necessária e contínua entre os cristãos. Podemos lembrar dos abrigos para os idosos, as creches para as crianças pobres, as casas de apoio ao povo de rua, os hospitais para os portadores de câncer e muitas outras doenças, as ações que são conduzidas pelas igrejas e entidades sociais, muitas vezes mantidas por doações de benfeitores, portanto, são mantidos pela ajuda não do governo, mas pela generosidade das pessoas de bem, que de coração generoso são como a viúva de Sarepta, a qual era pagã e que, obedecendo a palavra do Senhor, deu do que tinha e não lhe faltou nada para a sua sobrevivência. Portanto, irmãos e irmãs, esta liturgia nos ensina a confiar na providência de Deus, a entregar a nossa vida sem reservas ao Senhor que nos chama, e para que doemos não o tempo e a esmola que nos sobra, mas aquilo que temos e somos de corpo, alma e coração. O seguimento a Jesus é vivido pela nossa entrega e nossa solidariedade no nosso trabalho, na nossa família, entre nossos amigos e na igreja. Que a nossa entrega seja manifestada no verdadeiro culto e que cresça a nossa consciência de uma igreja que manifesta o rosto caridoso e misericordioso de Cristo, pois somos os seus membros vivos neste mundo. E assim, encerrando esta homilia com uma estrofe do Salmo responsorial desta liturgia. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esse 32º domingo do tempo comum nos traz como título Nossa verdadeira oferta. Nossa verdadeira oferta é a entrega total do coração, do que temos que não sobra, mas que é obra de doação. Nossa verdadeira oferta vem da alma, da coragem e da caridade, de se consumir em busca de Deus, de segui-lo no caminho e na fidelidade. Nossa verdadeira oferta vem da confiança nos desígnios do Senhor, na simplicidade da vida orante e da caminhada, carregada de esperança e amor. Enfim, a verdadeira oferta opera milagre na vida de quem recebe e de quem faz, pois a retribuição será diferente, será transformada, carrega o coração um sentimento de paz. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos motiva e nos orienta
sobre a verdadeira oferta dirigida a Deus, ilumine o seu caminho.